Falando do livro de Eclesiastes a partir da obra Introdução ao Velho Testamento de Cláudio Francisco. O livro é chamado em hebraico de Kohelet, um título tirado de sua sentença inicial, Palavras de Kohelet, o filho de Davi, rei de Jerusalém. Nas versões no grego e no latim é chamado Eclesiastes. Jerônimo tenta explicar dizendo que no grego chama-se assim uma pessoa que reúne a congregação ou eclesia. Símaco dá um título que provavelmente é melhor traduzido como vendedor de provérbios. Martinho Lutero dá abertamente o nome de o pregador Salomão. As versões modernas intitulam-no Eclesiastes ou o pregador. Kohelet vem de uma raiz hebraica que significa chamar, reunir. Faríamos bem em comparar o latim kalo e o grego kalel, que significam congregar, reunir, especialmente para fins religiosos. Kohelet é um particípio feminino. Entretanto, o gênero feminino da palavra não significa necessariamente que o escritor fosse mulher. Palavras escritas em hebraico que são usadas para descrever atributos estão muitas vezes no gênero feminino. Um exemplo disto pode ser encontrado no livro de Isaías 40, verso 9, o evangelista feminino de Sião. Vários significados têm sido atribuídos a Kohelet. Uns dizem que significa alguém que reúne uma audiência, ou seja, preletor, isto é, pregador. Outros que significa aquele que debate ou discursa. Outros ainda dão-lhe a força de um reconciliador, o povo de Deus como o mesmo Deus. Deixa eu ver aqui. Também a ideia de um colecionador de verdade tem sido reconhecida como o significado real. Poucos estudiosos têm sido capazes de notar que o Eclesiastes é um ensaio literário sem paralelo, um ensaio informal do mais alto valor. Esta qualidade pode justificar, em parte, a estimativa que dele fez Renan, ao afirmar que é, abre aspas, o único livro fascinante que os hebreus já escreveram, fecha aspas. Os característicos encontrados nesse livro hebraico são aqueles já familiares a nós nos ensaios de Montaigne, Lamb ou Stevenson. Para aqueles homens, o trabalho era uma revelação informal dos processos da mente do escritor, como ele refletia sobre algum assunto que interessava. O verdadeiro termo, entre aspas, ensaio, que Montaigne escolheu, significa experiência tentativa. O ensaísta informal poderia tratar de assuntos sérios, como se fossem assuntos leves. Se os estudiosos tivessem percebido a verdadeira natureza do livro de Eclesiastes, muitas dificuldades poderiam ter sido evitadas. Muitos deles têm insistido em declarar que o livro originalmente era um tratado que, por alguma razão, tem sido desarticulado e tem atribuído a aparente contraditoriedade de seus argumentos a certas inserções ou multiplicidade de autoria. Deixa eu ver aqui. Muitas das dificuldades em interpretar o livro estão no fato da inabilidade de muitos em reconhecer a apresentação literária do magistral ensaio. A declaração, eu, Kohelet, fui rei de Israel em Jerusalém, de 1 a 12, tem levado muitos a dizer que é Salomão o autor. A este ponto de vista, entretanto, existem graves objeções. Nunca houve um tempo em que Salomão pudesse dizer, eu fui rei sobre Israel, porque ele permaneceu como rei até a sua morte. Teria Salomão o sábio se jactado irrestritamente de sua capacidade intelectual, Eclesiastes 1,16, e de suas posses e grandezas, Eclesiastes 2, versos 7 a 9? Está ele satirizando a si mesmo quando denuncia sua prodigalidade e glutonaria e descreve a miséria que existe sobre a face da terra? Eclesiastes 10, versos 16 a 19. Estas e outras considerações têm levado até o conservador Delitzsch a dizer, abre aspas, se o livro de Kohelet fosse de origem salomônica, então não haveria história na língua hebraica, fecha aspas.
Qualquer aluno sabe que o orador num trabalho literário não é necessariamente o seu autor. Já falamos isso aqui. O autor de Eclesiastes tem procurado, abre aspas, evocar Salomão do seu túmulo e fazê-lo dizer qual tem sido a experiência e o resultado de sua vida intelectual, prática e emocional. Fecha aspas. Se o mais rico e sábio da história judaica achou vãos e insatisfatórios os seus conhecimentos, então as limitadas realizações de outros não trariam em si nenhum valor permanente. No seu apreço aos fundamentos da vida, Eclesiastes se enfileira entre os maiores trabalhos filosóficos. O propósito do Kohelet é descobrir qual o maior bem da vida. Trata do prazer, da sabedoria, da riqueza, mas os considera vãos. Há alguma coisa que valha a pena neste mundo? Alguns estudiosos afirmam que a resposta é negativa. Capítulo 1, versos 2 e 3. Ainda existe uma nota positiva através de todo o livro. Kohelet constantemente aconselha o gozo moderado dos dons de Deus como o sumum bonum da vida. Uma vez que os esforços humanos são vãos, goze o homem o que surgir em seu caminho, no seu labor diário, visto que tudo é bênção de Deus. Segura o teu filho no colo, sorri, abraça os seus pais enquanto estão aqui. Vamos lá. E aí, nesse caso, se alguém planeja para o futuro ou se preocupa com problemas filosóficos, tudo é vão. O passado passou, o futuro é incerto. O presente é o tempo para o prazer e a alegria. Conferir 3:13, 3:22, 5:18, 8:15, 9:7 e 11:7. Ainda assim, o homem deve viver de forma que possa gozar do seu trabalho. Se ele é demasiado justo, talvez ele se considere assim aos seus próprios olhos, os seus semelhantes o contrariam e fazem que a sua vida seja miserável. Se é muito perverso, Deus o aniquilará. A melhor coisa a fazer é procurar um meio termo entre os dois extremos. Eclesiastes 7, versos 16 e 17. O único meio para o homem ter o poder de desfrutar a vida dia após dia é receber de Deus tal poder. Capítulo 2, verso 24. Assim, o sumum bonum pode ser conseguido somente se alguém teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Capítulo 12, verso 13. Este temor, todavia, não requer perfeição. Capítulo 7, verso 18. O que fez Kohelet deixar de alcançar o padrão moral da vida cristã foi sua concepção tradicional da imortalidade. Capítulo 3, versos 18 a 21 e capítulo 9, versos de 1 a 6. A expressão em 12:2 simplesmente estabelece que o espírito do homem vem de Deus e para ele há de tornar. Ninguém pode dizer que isso não se refere a uma vida no além-túmulo, nem provar que se refere. Desde que não há recompensa depois da morte, o meio acertado para ele é um procedimento sensato, porque neste mundo, tanto o mais perverso como o melhor dos homens está dolorosamente cercado. No entanto, a esperança cristã da vida no além-túmulo, tanto quanto a paz que lhe é assegurada nesta vida, não admite guarida a tal doutrina popular de senso comum. Os valores permanentes no livro de Eclesiastes explicam por que Deus inspirou tal escritura. Há duas lições valiosas ensinadas e que eram necessárias na história da revelação. Primeiro, Kohelet demonstrou habilmente as falhas da ideia tradicional de imortalidade. Se não existe vida no além-túmulo, então a vida presente é apenas uma expressão sem cor, sem valor, uma existência inútil e sem finalidade. Quando se lê o livro, fica-se eternamente grato pela segurança da imortalidade provida por Jesus Cristo. Enquanto o livro de Jó apresenta os argumentos positivos para a doutrina da imortalidade, Eclesiastes demonstra a necessidade de tal doutrina. O segundo valor do livro é encontrado em seu argumento de que nesta vida vale a pena servir a Deus. As recompensas do alto vêm no presente, como no futuro.
Para aquele que o serve, ele dá uma capacidade adicional de viver a vida em toda a sua pujança. Posso ler aqui, pastor? Sim. 7:18. Vai. Bom é que retenhas isto e também daquilo. Não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ilesa. Então, ou seja, a importância de temer a Deus na caminhada da vida. Vamos ao esboço do livro de Eclesiastes. Temos o prólogo no capítulo 1. E nesse prólogo nós encontramos, seguindo também depois do capítulo 2 a 11, em busca do prazer. Do capítulo 2, versos 12 a 17, em busca da sabedoria. Do verso 18 do capítulo 2 até o verso 12 do capítulo 6, em busca da riqueza. Este é o mais devastador argumento nas Escrituras contra o acúmulo de bens materiais. Kohelet dá com expansão suas objeções em procurar a riqueza. 1. Depois que um homem trabalha toda a sua vida, deixa seus bens para alguém que nunca trabalhou para consegui-los e que os pode gastar desordenadamente. Capítulo 2, versículo 18 a 21. Pô, estou eu cheio de vontade de ser rico, aí eu morro e deixo tudo para quem não passou metade do que eu passei. É sinistro mesmo, é sinistro. 2. Há tempo para tudo, mas que somente Deus sabe. O homem sempre escolhe o momento errado e perde, assim tudo que possui. Capítulo 3, versos 1 a 11. 3. Os tribunais injustos tiram as posses de quem as conseguiu com trabalho duro, depois de as ter conquistado. Capítulo 3, verso 16. 4. O governo, olha aí, todos juntos vamos. O governo taxa com pesados impostos o que se deixa herança. Capítulo 4, versículo 1. 5. O êxito causa inveja e a perda de amigos. Capítulo 4, versículo 4. Todo mundo gosta de você, até a hora que tu já compra um bocadinho de terra ali no Recreio dos Bandeirantes. E fulano, entendeu? Aí nisso você chegou na igreja de Camargo Amarelo. Entende? Aí você já não está mais usando o terno da Companhia do Terno de R$99, já está botando um Borelli, um Armani. Entendeu como é que é o negócio? Ou seja, todo mundo é teu amigo enquanto você lava copo junto com ele. Quando você vira encarregado dos lavadores de copo, fulano deve estar tendo caso com a portuguesa. Entende como é que é o negócio? Aí vamos lá então, continuando aqui. Quanto mais 6. Depois que o homem consegue riqueza, ainda não satisfaz a sua alma. Capítulo 4, versos 7 a 8. Capítulo 6, versos 1 a 12. 7. Quanto mais ganha o homem, tanto mais meios tem ele para gastar o que ganhou. 5:11. 8. A riqueza para a qual se gastou a vida inteira pode ser perdida em um momento. Capítulo 5, versículo 13 a 17. Agora eu não estou lembrando, mas teve um empresário aí que ele era bastante rico e tudo tal, tinha adotado um rapaz. O rapaz não matou o cara, foi adotado pelo cara. Rapaz, que loucura, imagina a situação. Não, pensa na cena, assim, caramba, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, ninguém me assume. Aí uma pessoa vai, me acolhe, cuida de mim, me dá um nome, boa escola, tô bem. Aí dá raivinha. Rapaz, vai entender o negócio desse. É o caso daquela pastora que matou o marido. Matou o marido lá. Bem, eu não sei, ainda está julgando, né, gente? Está julgando. Está julgando. Depois de transitado em julgado, a gente pode falar, entendeu?
Sei, né? Entendeu? Eu também não sei. Pode ser também. Sim. Olha como é que as coisas mudam. Outro dia, né, o ex-presidente era culpado. Agora ele está desculpado, né? Inocente não, mas desculpado. Agora vamos lá. Continuando aqui, então a gente viu, né? Primeiro ponto, em busca da riqueza. Segundo ponto, em busca o primeiro ponto, em busca do prazer. Segundo ponto, em busca da sabedoria. Terceiro ponto, em busca da riqueza. E quarto ponto, várias observações práticas das experiências de Kohelet, do capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 11, verso 8. Ponto 5, advertência ao jovem, capítulo 11, versículo 8 ao capítulo 12, versículo 8. Uma vida de prazer trará retribulação. A juventude é nada em si mesma. Capítulo 11, versos de 9 e 10. E aí nisso, 2. Lembra-te de Deus na mocidade, antes que seja tarde demais para achares alegria no viver. Versos 1 a 8 do capítulo 12. Nesta passagem é notável a alegoria descrevendo a completa desagregação do corpo na velhice. Algumas das identificações são difíceis, mas outras são muito claras. 3. A verdadeira sabedoria não pode ser encontrada nos livros. Capítulo 12, versículos 11 a 12. Conclusão: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque o julgamento é inevitável. Capítulo 12, versos 13 e 14. Chora, bebê.